Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe você, a sua casa e sua família. Tudo bem? Olha, na última sexta-feira, eu falava no finalzinho do programa Minuto da Unicidade. Aliás, você pode conferir lá no canal Minuto da Unicidade aqui no YouTube, o Minuto da Unicidade da última sexta-feira, dia 4 de julho, sexta-feira agora que passou. E eu falava nesse programa, no finalzinho, sobre a verdadeira obra de Deus. É muito comum ver algumas pessoas preocupadas se estão de fato fazendo ou não a obra de Deus. É uma dúvida muitas vezes que permeia na cabeça dos filhos de Deus. Se não, deveria, né? Todo mundo deve se preocupar em algum momento se está contribuindo com alguma coisa para o reino de Deus. Algumas pessoas se lamentam, poxa, eu não tenho tempo, não vivo da obra, eu gostaria de ter uma vida mais dedicada ao evangelho, ao reino do Senhor Jesus e fazer a obra de Deus. Será que a obra de Deus ela se resume a, por exemplo, ter uma condição para estar mais ativo na igreja, ou seja, na sua instituição, servindo ali todos os dias da semana, ou pelo menos sempre que tem as atividades? Será que fazer a obra de Deus se resume a viagens missionárias para a África, para países aí onde realmente o evangelho tem muita dificuldade e resistência ou carência até mesmo da pregação da palavra de Deus, ou quem sabe até no próprio Brasil, né? O Brasil tem proporções continentais, é imenso essa nação, é imensa essa nação brasileira. Tem lugares extremos no nosso país onde, né, as pessoas vivem um pouco isoladas. Então, as pessoas almejam, alguns filhos de Deus, né? Algumas pessoas sedentas pela obra. Poxa, eu queria estar mais disponível, gostaria de correr esse Brasil, ir para a América do Sul, os países vizinhos aqui, pregando a palavra de Deus. Eu gostaria de estar fazendo mais o social, entregando cesta básicas, dando remédio, levando roupas, enfim, cada um de nós, é ou não é, tem uma visão acerca da obra de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele fala para cada um de nós qual é a obra de Deus. Eu falava sobre isso no programa Minuto da Unicidade da última sexta-feira. E eu quero compartilhar com você um pouco do que eu falava. Você que está aqui no canal Tony de Souza Unicidade, seja muito bem-vindo. Não deixa de deixar, não deixa, né, de deixar, ó, a redundância aí, mas não deixa de, né, comentar, dar um oi, dar um olá, perguntar alguma coisa, para que esse vídeo ganhe relevância, né, e outras pessoas venham se chegar a nós para ouvir essas verdades que libertam. Se você quiser ajudar ainda mais, pode compartilhar, dar um like. Todas essas ferramentas da internet sempre são úteis, principalmente para os canais pequenos como o nosso aqui, tá bom? Eu convido você. Mas vamos lá. A obra de Deus, ela consiste em fazer a caridade, o social. O que é a obra de Deus? Pregar nos trens, nos ônibus, nas ruas, nas praças. Pregar é né, uma ordem, né? Ide pregar e anunciai o evangelho. Mas o fato é que cada um tem uma visão, né, como eu disse, particular ou peculiar acerca do reino de Deus, da pregação da palavra do Senhor Jesus. Mas essa pergunta, assim, na íntegra, como eu estou fazendo aqui, né, fizeram ao Senhor Jesus, os judeus fizeram para ele. E eu vou ler para você rapidamente, você pode anotar a referência, mas está aí no vídeo aí para você ler aí abaixo. Olha a pergunta que eles fazem, e eu queria ler essa pergunta para você. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Olha a pergunta que eles fizeram. Ou seja, o que a gente precisa fazer para, de fato, executar? Olha a pergunta feita diretamente ao Senhor Jesus. Irmãos, isso aqui é algo muito importante que você está tendo acesso agora a essa informação. Para você, irmão unicista, até mesmo para você que é trinitário, que professa outra fé na pessoa do Senhor Jesus, entende de outra forma, que pergunta é essa, né? Quem é que não quer ouvir do próprio Jesus a resposta? Que faremos para executarmos, ou seja, para, né, fazermos de fato as obras de Deus? Olha, irmãos,
Que coisa boa, que pergunta. Não poderia ter uma pergunta melhor nesses tempos, nesses dias, né? Onde as pessoas estão aí, algumas, né, preocupadas com isso, com o serviço, com servir ao reino. Mas e aí, o que você acha? O que faremos? A pergunta de Jesus é essa. Respondeu Jesus, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. João capítulo 6, verso 29. A obra de Deus, preste bem atenção na resposta, é esta, que creais naquele que ele enviou. Essa é a obra de Deus. Começa por aí. O ponto inicial, ele falou, eles perguntaram no plural, as obras, né? É aquilo que eu falava para você, é dar um pão para o necessitado, cuidar do órfão e da viúva, vamos falar aí no contexto da época deles, né? Dar assistência a quem precisa. E Jesus transforma esta pergunta, ele responde no singular. Ele responde no singular. A obra de Deus é esta, que cria a obra, não as obras. Eles perguntaram no plural, quais as obras? O que vamos fazer para executar as obras? E ele falou, bom, antes de você pensar nas obras, no plural, vamos pensar na principal aqui, no singular, a verdadeira obra de Deus. Isso é muito importante. A obra de Deus é essa, que creais naquele que ele enviou. Quando nós nos empenhamos a apresentar o Cristo, como diz as Escrituras, isso é muito importante salientar. Você está preocupado com a, artigo definido, a obra, porque essa é a primeira. A gente está acostumado, né? E as pessoas se preocupam, como aqueles homens ali que perguntaram para o Senhor Jesus, a gente começa sempre tudo ao contrário. A gente quer fazer muito, né? Quer chegar lá e descarregar toda a nossa energia na caridade, no cuidado com o próximo. A gente quer começar pelo final, mas a verdade é que nós temos que começar pelo começo. Estamos redundância, está redundante. Pois é, mas é isso mesmo. É do início que se começa a fazer a obra. Esse é o ponto principal. Não adianta querer, né, ultrapassar essas barreiras. Então, a obra de Deus é no singular, é esta. É começar crendo no Senhor Jesus, como diz a Escritura. É, de fato, se entregar em compromisso com a unicidade de Deus. As pessoas precisam crer nesta mensagem, do nome do Senhor Jesus, do batismo nas águas em nome de Cristo. Aí que começa a unicidade de Deus, pronto, mostrar quem ele é pelas Escrituras de fato. Esse é o primeiro ponto. As outras, né, aí no plural, nós vamos, claro, precisamos, e eu não estou dizendo aqui que não é para fazer, não, muito pelo contrário. Tudo, né? Você cuidar de um viciado, visitar um preso, visitar alguém enfermo, fazer as obras, fazer as coisas para o reino, se movimentar, agir. Isso é fundamental. Mas o pontapé inicial, o que o Senhor Jesus está preocupado, essa que é a verdade, é com as obras de Deus. Esse texto aí, meus irmãos, esse texto aqui, perdão, a garganta não está muito boa, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Quando você pega o Evangelho de João, capítulo 6, nessa conversa que o Senhor Jesus está tendo com aqueles homens, essa conversa gira em torno do seguinte contexto. Jesus tinha multiplicado, no dia anterior, pães e peixes. Né? É logo nesse mesmo capítulo aí, João 6. Pode começar do início aí. Vou contextualizar essa palavra para você. Muito bem. 5.000 homens, como nós sabemos, sem contar mulheres e crianças, aquela passagem maravilhosa. Muita gente comeu e bebeu pão ali, pessoas que estavam vindo. No dia seguinte, a informação correu, né? A informação foi embora. Todo mundo comentou e no dia seguinte, algumas pessoas voltaram lá, outras pessoas, querendo pão, querendo comer, querendo comida. Queremos que tu nos faça milagre, queremos pão, assim mesmo. Chegaram para ele, pode ler o texto lá. Então gira o texto, a passagem gira em torno disso. E o Senhor Jesus, ele começa a explicar, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês têm que comer.
Vocês têm que se preocupar com conhecimento. E aí ele começou a usar uma figura de linguagem que no português nós chamamos de metáfora. Ele começa a falar de uma metáfora, que a verdadeira comida era ele, a verdadeira bebida era o sangue dele, o corpo dele. E isso tudo em metáfora. Ele não estava falando de canibalismo. Mas esses caras pensaram que estava falando, quem é esse que vai dar a carne dele para comer, o sangue dele? Que é isso? Quem ele pensa que nós somos, né? Eles entenderam, inclusive, da forma literal, para você ver. E se a gente não vigiar, principalmente nesse ponto, a gente acaba entendendo a questão literal mesmo. Nem vou rir dos caras, nem posso rir deles, né? Mas vamos lá. É uma questão muito preocupante, ou melhor, para o ponto de vista da mensagem do nome, isso. Porque as pessoas estão precisando o quê? De pão. Ele falou, olha, se eu multiplicar aqui o pão de novo, vai acontecer igual aconteceu com os vossos pais no deserto, que eles comeram pão, que, né, Deus mandou por intermédio de Moisés, o maná, e morreram. Ou seja, eu vou encher a barriga de vocês agora, como fiz ontem, cadê aquele povo? Não está nem mais aqui. Ou seja, se você cuidar do social numa pessoa, você pode até mostrar o amor de Deus através da tua vida, cuidar daquela pessoa, dar um pão, mas amanhã ele vai estar com fome e talvez você não vai poder estar lá para dar pão para ele de novo. Você entende? É disso que o Senhor Jesus, a palavra dele gira em torno deste contexto. Então, quando você alimenta alguém, quando você faz, isso é maravilhoso, né? As pessoas, o cara está com fome, você falar de Jesus para ele, não, ele quer comer. Então é ideal você dar comida para ele, ele vai estar satisfeito, vai ter a sua necessidade primordial atendida naquele momento, ele vai te prestar ouvidos e vai ficar mais fácil para você pregar. Boa estratégia, por isso Deus manda cuidar, né? Dá assistência mesmo, Deus tem uma preocupação com as pessoas humildes, necessitadas, isso você vê nas escrituras. Mas vai suprir por um momento. E o Senhor Jesus falou, olha, você tem que comer a minha comida, eu sou a comida, eu sou o pão, eu sou a bebida. Se preocupem por isso. Por isso que eles perguntaram, o que vamos fazer para fazer? O que podemos fazer para executarmos as obras de Deus? A obra de Deus é esta, que criar naquele que ele enviou. Começa pela unicidade, crer nele. Crer nele como assim crer nele? No próprio texto. Porque está no mesmo sermão, não tem nada fora de contexto, é o mesmo capítulo, contexto imediato, contexto direto, diz a teologia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. João 6,45. Vocês serão ensinados por Deus. Eu estou aqui para ensinar. É isso que ele está falando. Olha o versículo seguinte, como é que ele diz, ó. Não que alguém visse seu Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Olha que maravilha. Veja se essa não é a obra de Deus, crer no Pai, que eles estão vendo o Pai. É isso que nós temos que falar para as pessoas, que Jesus é Deus. A obra começa por aí, não começa de outra forma. Ah, sim, pastor, então eu sou batizado em nome do Senhor Jesus, eu creio que ele é Deus, eu sirvo a Deus, então está tudo certo, eu estou dentro. Não. Não, porque você tem que fazer com que as pessoas creem nele. É preciso que as pessoas creem, que creai naquele que ele enviou. É preciso continuar gerando discípulo, gerando filhos para Deus, trazendo mais servos para o reino. É preciso continuar. E não se limitar apenas, não nessa visão egoísta, já sei que eu bati em nome de Jesus, glória a Deus, que minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa, todo mundo batizado, tudo bonitinho. Mas as pessoas precisam conhecer também. Aliás, isso faz parte do ID. Essa é a obra de Deus. Artigo definido. A obra de Deus é esta. Esta é a obra de Deus. Aí tem as obras. Mas antes de você pensar no plural, vamos pensar no coletivo. Vamos fazer com que o seu vizinho conheça essa mensagem, o seu colega de trabalho, as pessoas nas praças, nas ruas. O que você pode fazer? O que temos feito na obra? Será que estamos dedicando à obra de Deus ou estamos apenas interessados em nos limitarmos às nossas quatro paredes das nossas instituições? Uma pergunta interessante, porque a palavra igreja, na raiz da palavra, na etimologia da palavra, é para fora, não é para dentro. Para dentro nós nos reunimos como irmãos ali, cultuamos, aleluia, choramos,
né? Compartilhamos, nos alegramos, mas e fora? E o nome eclésia, igreja, para fora, não é para dentro. Quando Jesus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, ele está usando a figura de linguagem da época, que era aquela invasão das cidades, quer dizer, um reino, quando ia tomar outro, ele tinha que quebrar a porta da cidade para entrar, e é isso que o Senhor está falando, para entrar lá no inferno, as portas do inferno, preste atenção, não prevalecerão contra a minha igreja, tem que entrar lá e pegar aquele que está no engano, na mentira. A obra de Deus é esta: creais naquele que ele enviou. Serão todos ensinados por Deus. Serão todos ensinados por Deus. Vocês têm que entender que vocês estão sendo ensinados pelo próprio Deus, disse o Senhor Jesus nesse sermão. Claro, não que alguém tenha visto o Pai, a não ser a única condição, aquele que é de Deus. Esse tem visto ao Pai, porque o Pai estava ali falando diante deles. Essa é a obra de Deus. Quando você se preocupa com a unicidade e a sua pregação e a sua mensagem, você dá o melhor para a pregação da unicidade, você está preocupado com a obra de Deus. Vou ler mais um texto aqui, né? Sobre as obras. Mas dirá alguém, tu tens fé? Eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas suas obras. Aqui as obras no plural, né? Tiago está falando das obras no plural. A mesma as obras que aquelas pessoas estavam lhe perguntando, né? Eu preciso fazer essas obras, que obras são essas? E Jesus está falando que, o Tiago está falando aqui, para mostrar que é de Deus, você precisa fazer as obras, é claro, as obras, aí aqui já no plural. Quando você passa para esse ponto que Tiago está falando, você já fez a obra número 1, a maior de todas. Você está envolvido com a maior de todas as obras. E tem que estar envolvido mesmo, não como algo só para você. Você tem que ter compromisso com a unicidade, com a doutrina. Porque até para fazer as obras, Tiago ele fala no verso seguinte, esse aqui, ó, mostra a tua fé pelas obras, né? Mostra-me a tua fé sem as obras, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. E aí ele diz no verso seguinte, tu crês que há só um Deus? Fazes bem, até os demônios estremecem. Veja que até nas obras, até nos feitos que Tiago está falando, ele passa pela unicidade. Ele fecha com a unicidade. Até para falar das obras, né? Não, eu dou cafezinho na rua, eu dou uma palavra né, pro pessoa que está no vício, na prostituição. Eu quero fazer, essa é a obra que eu entendo. Eu quero pregar nas igrejas, eu quero receber convites para pregar. Mas a obra de Deus... E a obra de Deus? A obra de Deus é essa. Olha o que o próprio Deus diz. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Figura de linguagem aí, né? É, uma metáfora, beba. Aí ele diz no verso seguinte, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Quem crê em mim, como diz a Escritura, a obra de Deus é essa, fazer com que as pessoas creem em Cristo, como diz a Escritura, é o primeiro ponto. Não adianta eu crer em Jesus, como diz a religião, como diz o bispo, como diz o apóstolo, como diz o pastor, como diz o filósofo, o professor. Eu tenho que crer em Cristo, como diz a Escritura. Nós precisamos fazer com que as pessoas creem em Cristo Jesus, como diz as Escrituras. Esse é fato. Esse é o ponto especial, porque esta é a obra de Deus. Eu vou citar aqui mais uma vez a pergunta daqueles homens. Que faremos? Que faremos para executarmos as obras, plural, de Deus? As obras, a obra, não pensa nas obras, não pense nas obras, pense na obra. A obra não é você se tornar um missionário, não é você levar comida para a África, não é você cuidar das crianças. Isso são as obras, isso são os feitos, isso está no plural.
Isso vem na sequência. Está interligado, claro, está conectado, é a mesma, faz parte do mesmo combo, mas começa com essa aqui. Esta é, ele disse, você tem que crer. E quando você crê nele, você vai querer falar dele. Quando você crê nele com todo o seu coração, você quer ver o bem da sua obra. Você quer ver o bem do seu nome. E aí você, claro, conhecendo, querendo o bem do seu nome, fazendo tudo pelo seu nome, você vai fazer as obras. Você vai se preocupar com as obras. É por isso que nós estamos aqui com esta mensagem. Eu sei que é difícil, né, a gente poder pregar a unicidade de Deus. Eu vivo essa experiência, eu estou, né, me dedico a esta mensagem há muitos anos. Eu vou dizer para você, não é fácil ficar todos os dias falando dessa mensagem, ouvindo coisas que eu ouço. Não é fácil. E eu não falo aqui com arrogância, porque eu sou o cara que... Não, nada disso, meus irmãos. Eu vejo uma necessidade. Eu tenho um chamado e me dedico a ele. E se você que está me acompanhando aqui agora deseja ajudar, ser ou quer fazer algo, mas não sabe como fazer, eu convido você a acompanhar o nosso programa, a ser um mantenedor do nosso programa de rádio, programa Nossa Voz, fora o Minuto da Unicidade. Eu tenho um programa em 2 emissoras. Nós temos programas em 2 emissoras de rádio. Rádio Betel, no Rio de Janeiro. Falamos para uma região com mais de 1.300.000 habitantes, Recreio Jacarepaguá. Estamos também em outra emissora, que é no interior de São Paulo, na cidade de Morungaba. Você que é de Morungaba, aí você pode acompanhar o nosso programa. Você que é de Serra Negra, toda essa região de Amparo. Quais são as outras cidades ali? Amparo, Morungaba... É uma cidade que eu passei na volta, fiz um outro caminho, passei numa cidade chamada Pedreira. Toda aquela, não sei se nosso sinal ali da emissora chega em Jaguariúna, mas você pode baixar o aplicativo dessas emissoras e ouvir pelo seu celular, aonde quer que você estiver, em qualquer parte do Brasil ou do mundo. Baixa o aplicativo da nossa Rádio FM 105.9 ou da Rádio Betel, que você vai nos acompanhar, e nós estamos fazendo essa obra. Nessas emissoras, nós colocamos lá o programa Minuto da Unicidade, o quadro, né? Minuto da Unicidade, todos os dias falando da unicidade de Deus. E você pode ser um mantenedor desse projeto. Para você que vê esse vídeo, na descrição desse vídeo tem o meio de você enviar uma colaboração. Não é oferta, não é dízimo, não é oferta. Eu peço um apoio para estar com o nosso programa de rádio, estar empenhado, envolvido, dedicando-me ao programa de rádio. Está aí o nosso Pix, do Banco do Brasil. Você envia uma colaboração para que nós tenhamos aí, se junte a nós. É aquilo que eu disse, eu parei tudo para fazer isso, né? Para me dedicar nessa pregação. Eu poderia estar me dedicando a outros projetos pessoais, poderia estar, né, num outro patamar, mas renuncio com muito prazer, né, aos trabalhos, aos outros projetos, para poder me dedicar ao projeto principal da minha vida, que é fazer com que as pessoas conheçam o nome do Senhor. A minha glória é fazer com que conheçam o nome do Senhor Jesus. Como a Bíblia diz, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, mas o que tiver de gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer. Uma vez conhecendo esse nome, eu fiz um voto com Deus de pregar todos os dias essa palavra. Todos os dias. As pessoas gostando ou não, aceitando ou não, querendo ou não, esse é o nosso chamado. E se você tem desejo de apoiar, de estar, não sabe como fazer, ajude quem está na linha de frente. Pode ser eu, pode ser outro. Ajude quem está na linha de frente, você já vai estar sendo uma coluna, uma pedra. E eu agradeço aqui o seu apoio, você que está me ouvindo, que me apoia, que está sempre orando por mim, está sempre me apoiando com recursos. Que Deus te abençoe, que Deus faça prosperar o trabalho das suas mãos. Eu sou grato a Deus pela sua vida e juntos nós vamos mais fortes. Mas pense nisso. Pense no estudo que eu trouxe para você hoje. O que faremos para executarmos as obras de Deus? Se você nunca pensou sobre isso, pense nisso. O que fazer para executar a obra de Deus? A obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Comece crendo nele, como diz as Escrituras.
os discípulos falaram assim, ele falou assim para os discípulos no Evangelho de João, capítulo 14: credes em Deus, credes também em mim. Se vocês crescem no Pai, se vocês conhecessem o Pai, vocês também me conheceriam. Evangelho de João, capítulo 14, né? Quer dizer, não, por que ele diz isso? Porque tem dois? Não, é porque não tem como você chegar e falar assim, creio no Jeová, eu gosto de Jeová, eu creio no Deus do Antigo Testamento, e olhar para Jesus e falar, não, tu não é ele, quem tu és, né? Nós não conhecemos você. Não tem como, porque ele é o mesmo. O próprio Deus falou que viria. Serão todos ensinados por Deus, ele falou. Não falou? Está escrito os profetas. Isaías falou. Serão ensinados por Deus. Então, vem aqui que eu estou ensinando a vocês, diz ele. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que é nascido de Deus, aquele que é de Deus. Esse tem visto, não vai ver. Só é unicista aquele que realmente é de Deus, aquele que nasceu de Deus. E a nossa missão é essa, fazer com que as pessoas conheçam essa maravilha da mensagem do nome, porque esta é a obra de Deus. Eu vou ficando por aqui, agradeço o seu carinho, a sua amizade, a sua audiência. Um forte abraço para você. Voltaremos a qualquer momento com outros estudos importantes, com outras mensagens. Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz.